Qual a função do SomaCs? O SomaCs serve para somar vários dados de uma planilha repetidos que tenha um ou mais critérios. Segundo o suporte da Microsoft, a gente pode fazer até 127 critérios. É bastante. Vamos dar uma olhada aqui como funciona isso na prática. Eu tenho uma planilha aqui de processadores, onde eu tenho processadores de 4 núcleos, com quantidade de núcleos, com quantidade de frequência e a quantidade de estoque. Vamos dizer que eu tenho 35 processadores. E eu quero fazer filtros, ao invés de eu ficar tendo que filtrar para saber quanto que eu tenho de cada processador, vou falar assim, eu quero saber quantos processadores eu tenho de 2 núcleos que tenha uma frequência de 1.2. Eu sei que eu tenho 3. Ao invés de eu ficar fazendo isso, eu quero fazer uma fórmula, onde eu venho aqui, eu simplesmente escolho a quantidade de núcleos que eu quero, 2 e a frequência. Eu sei que processadores de 2 núcleos com 3.8 eu não tenho nenhum. E eu vou fazendo assim, eu sei que de 2 núcleos eu tenho, com 3.5 eu tenho 3. A gente pode checar aqui, ó, número de núcleos 2 e a frequência 3.5. Eu tenho 3 processadores. Então, vamos fazer a fórmula como que ela funciona. Vou deletá-la aqui. Primeiro, a gente vem aqui, né, na função. E aqui ela vai abrir a caixinha para a gente pesquisar a fórmula. Se a fórmula já não estiver pronta aqui, a gente digita aqui, ó, SomaCs, coloca no IR, ele vai já encontrar. A gente dá 2 cliques, ele vai abrir os argumentos da função. Como que funciona aqui? O primeiro argumento, qual que é da SomaCs? É o intervalo da soma. Então, qual que é o intervalo meu da soma? A minha quantidade, é o que eu quero somar. Então, eu venho aqui, seleciono da primeira linha até a última que eu quero somar. Só um parênteses. Para que dê certo o SomaCs, quando eu for no critério, por exemplo, aqui eu comecei no G2, certo? Todos eu tenho que começar a partir da linha 2, senão ele não dá certo. Dá certo. Vamos para o critério. Intervalo do critério. O intervalo é o intervalo dentro da minha planilha. Então, qual que são os critérios meu? Núcleo e frequência. Então, eu quero fazer o do núcleo primeiro. Então, o intervalo do critério do núcleo é esse. Aí ele vai falar assim, qual que é o critério? O critério são os núcleos. Vamos para o próximo critério. Próximo critério. Qual que é o meu critério? O meu critério é minha frequência. Então eu venho aqui, eu seleciono todo o dado da frequência e vai perguntar qual que é o critério que eu quero procurar dentro desse intervalo. É a frequência. Eu dando um OK, meu SomaCs está pronto. Tem um outro jeito de fazer o SomaCs, escrevendo. Se eu digitar igual e escrever SomaCs, ele já ativa a fórmula. Abro um parênteses. Posso ver aqui, ó, que tem as mesmas características do que eu abri ele pela função. Pode ver que ele fica num preto mais escuro aqui, indicando o que eu tenho que fazer. Qual que é o intervalo da soma? É igualzinho. Meu intervalo da soma. Para eu separar os critérios, eu tenho que usar ponto e vírgula. Ponto e vírgula, pode ver, ele vai para o próximo. Ele pergunta qual que é o intervalo do critério. Vamos lá. Se é núcleo, eu venho no meu intervalo do critério. Ponto e vírgula, próximo. Dentro do intervalo, desse intervalo, qual que é o critério que eu quero? É o núcleo. Ponto e vírgula novamente. Meu próximo intervalo do critério, que é a frequência, certo? Eu venho na planilha, escolho as frequências, ponto e vírgula. O último é o meu critério 2, que é a frequência que ele vai achar, a frequência que eu colocar aqui dentro dessa tabela. Clico nela, fecho o meu parênteses, meu SomaCs está pronto.